Vamos lá, aguardando. Angelina. Olá! Olá! Ai, que bom! Todo mundo chegando, todo mundo chegando. Oi, gente! Nosso tema hoje é a vulnerabilidade. Já vão refletindo aí. Oi, Loi! Oi, Grebler. Vamos refletindo aí sobre as nossas vulnerabilidades. Coloquem as suas vulnerabilidades aí em foco. Oi, Débora. Coloquem as vulnerabilidades em foco para que elas sejam tocadas, né? Para que a gente possa se permitir ser mais vulnerável. Vamos aguardar mais um pouquinho, mas eu quero trazer algumas frases que eu acho bem legal pra gente começar, de um livro fantástico que eu indico muito, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro da escritora Brené Brown e ela é uma pessoa, um ícone nessa área da vulnerabilidade. Ela tem falado muito sobre isso, feito palestras, é uma pesquisadora americana. E eu quero em seguida começar... Oi, Nica! Quero em seguida começar a conversar hoje trazendo uma das frases que ela coloca no livro dela, para abrir, pra gente começar a se conectar com isso e o quanto isso é presente nas nossas vidas e o quanto isso impacta as nossas vidas também. Vamos esperar mais um pouquinho. Olha, eu tô com o telefone hoje, tô fazendo esse formato horizontal, né? Eu tô com o telefone, eu tenho que virar assim pra ler para ler os escritos. O que fazer? Vamos lá. Vamos só aguardar mais um pouquinho, gente. Fiquem aí, que em seguida a gente começa. Quem quiser depois ao longo da live fazer perguntas, pode fazer as perguntas. Eu vou aguardando aqui. Oi, Nica! E, gente, é assim, poder se permitir ser vulnerável. Permitir não, porque a gente é vulnerável. Aceitar a nossa vulnerabilidade é liberdade, gente. Oi, Gabi! É liberdade. Liberdade total. Eu vou dar só mais uns 2 minutinhos e daí a gente já começa. Eu quero trazer essa... esse brinco aqui, eu vou falar, esse brinco é da Renner, guria. E eu até tô precisando comprar um novo, porque ele é muito legal, né? E tá meio que caindo aqui, mas é da Renner. Eu já tenho ele faz uns 2 anos. Oi, Lu, tudo bom, Lu, querida? E é um estilo bem legal, bem bacana, né? Eu acho que é daquela marca Acessórios da Renner. Tem lá, tem pra vender. Eu fui esses dias pra ver se tinha algum outro modelinho legal, porque eu gosto tanto dele. E tinha, é uma cor, esse aqui é branco, um pouquinho mais rosadinho. Tem, até vou comprar, porque esse aqui já tá dando os doces. Vamos ver quem tá chegando. Oi, Ander! Oi, gente! Todo mundo ama o brinco, também já falou, né, Gabi, desse brinco. Desse brinco. Esse brinco tava guardado, eu usava assim, muito de vez em quando, resolvi começar a usar no dia a dia. Oi, gente, então acho que deixa eu ver que horas são, já é 8h04, vou esperar 8h05, daí a gente começa. Oi, Irina. Então, recapitulando, gente, o nosso tema de hoje é vulnerabilidade. Como olhar para as nossas vulnerabilidades, por que é tão importante que a gente aceite as nossas vulnerabilidades. Eu tô usando o telefone na horizontal hoje, e aí eu também tenho que me ligar para olhar pro lugar certo, que é aqui, porque volta e meia eu tô olhando pro outro lado, né? Bom, acho que a gente vai começar, gente. Então, eu tava falando que eu super indico um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de uma escritora americana, uma pesquisadora chamada Brené Brown. E ela
levanta uma bandeira sobre isso, né? Sobre a vulnerabilidade, e junto com a vulnerabilidade ela fala sobre vergonha, ela fala sobre culpa, e aí a partir disso a gente já começa a encostar, né, no nosso tema de hoje. Então eu quero trazer uma frase que é para mim assim muito relevante em relação à vulnerabilidade, que tá nesse livro, essa frase, que eu acho que pode ser o nosso tema, nosso ponto inicial de hoje. E essa frase fala assim: quando passamos a vida conscientemente... olha aí, ó, a Lóia assistiu um documentário dela, é muito bom, né? O livro é muito fantástico, o documentário eu acho que eu não vi inteiro, eu vi esses dias um vídeo no Netflix, mas o livro é muito bom, assim, meu livro é todo sublinhado, né? Eu gosto de ler no celular. Quem gosta de ler no celular tem no Kindle para o aplicativo de celular, tem também no Leve da Saraiva, é um preço bem bom assim, e já sai lendo, hoje ainda que o tema vai estar quente. Isso aí, Netflix, né? Eu assisti um pedacinho, mas eu te garanto que o livro é melhor, ainda melhor. Então, gente, trazendo essa frase dela, do livro, ela diz assim: quando passamos a vida consciente ou inconscientemente fugindo da vulnerabilidade, nós nos fechamos para a incerteza, o risco e a exposição emocional da alegria. Queremos muito sentir mais alegria, mas ao mesmo tempo não suportamos a vulnerabilidade. Como é que chega para vocês essa frase? Como é que a gente vai desfrutar da vida se nós não podemos lidar com a nossa vulnerabilidade? E nós somos completamente vulneráveis. Se a gente pensar na hora que a gente nasce, né, e vem pra vida, e tinha um professor de formação do alinhamento energético, que é uma das técnicas que eu tenho, né, ele tá por aí, uma pessoa fantástica, e ele dizia assim: a vida é risco total, garantia zero. Chega a dar assim até uma coisa na gente, né, ouvir essa frase, mas é a pura verdade. A vida é risco total, garantia zero. Se a gente começa a pensar em tudo que pode acontecer, pensando na nossa vulnerabilidade, né, como seres, a gente não sai de casa. Não sei vocês, mas se a gente começa a pensar nisso, a gente se trava completamente. E é difícil lidar. A Lu colocou ali, né, é tão difícil lidar. E é difícil, mas na verdade é um fato muito concreto. Nós somos vulneráveis. E quando a gente começa a aceitar que a vulnerabilidade faz parte de quem nós somos, nós podemos começar a acessar as nossas virtudes também. E quando nós falamos de vulnerabilidade, nós estamos falando do quê? De um medo de exposição, do medo da nossa imperfeição, né? Das nossas falhas, das nossas fragilidades, a gente tem medo disso ser exposto, né? E um dos maiores inimigos de uma vida vivida plena é o perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele ignora a nossa vulnerabilidade, porque ele fica tentando encontrar um ponto onde não exista vulnerabilidade, aonde nós possamos estar, né, no oposto da vulnerabilidade, numa fortaleza, numa segurança total, e não existe essa segurança total. Então, quando nós nos dispomos a viver a vida plenamente, nós precisamos aceitar a nossa vulnerabilidade. Aqui o pessoal perguntou antes algumas questões para falar na live sobre a vulnerabilidade. Lu, bota de novo a tua pergunta aqui, que eu, bocuda, né, cabeçuda, esqueci de botar no outro celular para poder ler. E tinha uma pergunta tua que eu achei bem interessante no questionário sobre a vulnerabilidade. Acho que, deixa eu ver se eu me lembro, era algo sobre qual é a consequência de não nos aceitarmos vulneráveis. E, ao meu ver, uma das principais consequências de nós não nos aceitarmos vulneráveis é a gente deixar de viver. Porque a vida nos expõe a N situações. E quando nós não aceitamos a vulnerabilidade, a gente deixa de experimentar da vida.
por medo de ficar exposto, de não ser perfeito, né, de ter vergonha. E aí a gente deixa de curtir aquela alegria que fala ali na frase, né? A gente deixa de experimentar essa alegria. Então, quando nós olhamos para essa vulnerabilidade e aceitamos, a gente lida muito melhor com o fato de nós não sermos perfeitos enquanto seres humanos. Nós somos perfeitos enquanto essência divina, mas não somos perfeitos enquanto seres humanos. Nós vivemos num mundo dual. E nesse mundo dual, nós acessamos o nosso bom e o nosso ruim, o nosso equilíbrio e o nosso desequilíbrio, né? E para que a gente possa colocar nossa cara na rua, para que a gente possa expressar os nossos talentos, para que a gente possa viver de forma mais livre, nós precisamos lidar melhor com a vulnerabilidade. Porque se nós não fazemos isso, nós nos aprisionamos por medo de não sermos perfeitos, coisa que nós não somos. Digo de novo, né? Nós, seres humanos, não nós, seres espirituais, né? Nós não nos expomos por medo, nós não vamos adiante, nós não nos arriscamos, não enfrentamos a vida por medo de não sermos perfeitos, por medo de passar vergonha, né? Eu vou trazer aqui mais uma reflexão que eu acho bem legal pra gente poder desenvolver. Deixa eu achar aqui onde é que ela tá. Aqui, que é uma reflexão bem... Saiu aqui porque o telefone fechou e eu não deixei salvo. Tá, vamos lá, gente. Então, assim, ó. Quando nós... Aqui fala, né? Mais um aspecto que eu acho bem relevante a gente trazer. O perfeccionismo, que é um dos sustentáculos, né? Da não vulnerabilidade, ele esmaga a nossa criatividade. Porque como é que eu vou estar disposto a tentar alguma coisa se eu tenho medo de estar vulnerável? Oi, Rosa. Como é que eu vou experimentar, criar, inovar, empreender, experimentar a mim mesmo se eu tenho medo de ser vulnerável, de lidar com isso? E quando a gente começa a aceitar, porque a palavra é essa, a gente aceita que nós somos vulneráveis, aquilo que acontece deixa de ter... Aquilo que acontece que nos deixa tão vulneráveis, que nos dá a impressão de nos deixar vulneráveis, aquilo passa a ter um peso muito menor. Então, na balança, nós já assumimos que somos vulneráveis. Nós assumimos que a vida é risco. Então, o nosso receio de estarmos expostos, de estarmos frágeis, ele deixa de existir porque a gente se dá conta que nós estamos expostos, que nós somos frágeis. Então, não tem nada que nós... tenhamos que nos privar com medo de estar exposto e frágil, porque nós somos expostos e frágeis, né? A vida nos coloca assim, e isso é um fato. Então, quando a gente olha sobre esse prisma, fica muito mais fácil passar pelas situações que vão nos provar que nós somos frágeis. Alguém quer trazer, gente, alguma situação, algum receio? Oi, Rose! Oi, Josi! Jandira! Tudo bom? Ó, acho que a vulnerabilidade também nos impulsiona a evoluir como pessoas. Exatamente! Por que a vulnerabilidade... Porque vamos pensar sobre essa tua reflexão, Débora. Por que a vulnerabilidade nos impulsiona a evoluirmos? Porque nós aceitamos que nós estamos em processo, né? Esses dias eu coloquei em um dos posts ou vídeos, não me lembro, eu falei assim, a gente deveria andar com uma plaquinha, né? Escrito assim, desculpe o transtorno, estamos em obra. Porque nós somos processos, nós estamos em obra, nós não somos completos. A vida, ela vem para nos colocar nesse exercício, nesse movimento. E aí, como a Débora colocou ali, nos ajuda a evoluir porque a gente aceita que esse estado de perfeição e de estar intocável, né? Esse estado, ele não existe nessa dimensão que nós estamos.
E aí, quando a gente atravessa uma situação desconfortável e que a gente se percebe vulnerável, a gente aceita e diz: é verdade, eu estou vulnerável, eu sou vulnerável. A vulnerabilidade faz parte da minha vida. E tá tudo bem, eu vou lá, eu me exponho e aí eu não acerto como eu gostaria de acertar e tá tudo certo, porque isso faz parte de mim, faz parte de todos nós. Então, vamos ver, e como aceitar e lidar com essa vulnerabilidade? Bom, aí, que a Laura botou, obrigada, Laurinha. Como é que a gente aceita e lida com essa vulnerabilidade? Primeiro aspecto que eu acho muito importante é que a gente acesse os nossos talentos e nossas capacidades. Porque quando a gente está fortalecido naquilo que é a nossa luz, que a gente faz com prazer, que a gente gosta, que a gente transborda naturalmente, isso é um talento, né? Nós conseguimos nos sustentar nisso e sustentados nisso, nós podemos olhar para as vulnerabilidades e dar suporte. Agora, se eu olho para a vulnerabilidade e eu acredito que eu sou somente vulnerabilidade, qual parte minha vai dar sustento para essa parte fraca? Essa parte fraca não, desculpa, que vulnerabilidade não é fraqueza. Não é fraqueza. É algo que faz parte de nós, não é fraqueza, né? É um estado de ser. Estar vulnerável não significa fraqueza. Qualquer um de nós, seres humanos, vive em algum momento do seu dia a vulnerabilidade. Não tem como. Nós somos vulneráveis, né? Nós somos mortais aqui. Nós estamos em processo, nós estamos, né, vivendo o nosso próprio caos. Então, a maneira de lidar com a vulnerabilidade é fortalecendo, na minha visão, é percebendo, é enxergando os nossos talentos para que a gente possa acolher. Então, existe um teste muito legal, depois eu vou voltar aqui, Lu, para ver o que tu escreveu e te responder. Existe um teste muito legal, depois eu vou ver se eu acho e vou postar aqui nos stories, que fala sobre os nossos principais talentos, mas não são talentos de pontos fortes, assim, são bases estruturais da nossa alma. E aí você, por exemplo, às vezes acessa esse teste, faz lá o teste e aparece assim, compaixão. Então você tem um alto grau de compaixão. Mas quando você olha para você, você percebe que você não usa essa compaixão para si. Então tem muitas coisas que nós temos como capacidades, como habilidades e que nós não usamos na nossa própria direção. E aí é muito bacana quando a gente fala de vulnerabilidade, nós acessarmos o que de melhor a gente entrega para o mundo e também entregar para nós essas qualidades, né? Capacidade de empatia, capacidade de acolhimento, de compaixão, né? Generosidade, amor. Então, a gente precisa acessar esses sentimentos base para que a gente possa dar suporte a nós mesmos, acolher o nosso lado vulnerável, né? Eu vou ver aqui o que a Lu colocou. O que mais pesa é expor meus medos, sentimentos e vergonha. Então, Lu, quando você fala ali que o que mais pesa é expor os medos, os sentimentos, né? E a vergonha, quando você tem medo disso, você parte de um suposto que as pessoas não são assim. Você pode estar partindo de um suposto que as outras pessoas não são vulneráveis. Mas quando você aceita que todos nós somos vulneráveis, que você vai ter os seus aspectos e os outros terão os outros, fica mais fácil lidar com isso, porque você está olhando para você e pensando assim, ó, eu não sou uma coisa de outro mundo. Aquilo que eu sinto, muita gente sente, porque nós somos seres humanos. Às vezes nós não sentimos em relação à mesmíssima coisa, mas a gente sente em relação a outras coisas. Aquilo que tu, Lu, sente em relação a algo X, eu posso sentir em relação a algo Y, por exemplo, né? E aí entra, que a Jaqueline colocou aqui, né? De liberdade. E isso é realmente muito libertador. Quando nós aceitamos que tá tudo bem nós não sermos perfeitos, porque neste mundo, nesta dimensão, e aqui eu tô falando bem da nossa vida como seres humanos aqui, né? Não como seres espirituais. É a gente perceber que nós estamos aqui em processo e que esse processo faz parte
simplesmente fica mais fácil lidar, porque para quem que é mais difícil lidar com a vulnerabilidade? Não é para o outro, aquele outro que a gente imagina que está apontando a nossa vulnerabilidade, mas é para nós mesmos. E cada vez que a gente consegue acolher a nossa vulnerabilidade mais e melhor, nós também conseguimos acolher a vulnerabilidade do outro mais e melhor. Quando a gente decide viver os talentos, viver as nossas capacidades e habilidades, a gente tem que estar disposto a acolher a vulnerabilidade, senão a gente não dá um passo. Podem perceber, a gente se paralisa, porque vem esse medo, né, de ser frágil, de não ser perfeito, de passar vergonha, né? E a vergonha, ela tá muito vinculada com essa falta desse amor que acolhe, desse auto-amor, né? Deixa eu ver aqui se mais alguém colocou alguma questão. Isso mesmo, né? Débora botou seres em constante evolução. E é exatamente isso. Se a gente toma consciência de que não existe nesse plano uma perfeição, não existe. A gente aceita as nossas vulnerabilidades. Esses tempos, uma pessoa me comentou que há muitos anos atrás, quando o Dalai Lama começou a fazer palestras e tal ao redor do mundo, né? Antes ainda de ele ficar famoso, sei lá, década de 70, 80, não sei que época foi isso. Mas ele comentou em uma palestra que ele deu que ele tinha um hábito, assim, ele gostava muito de relógios. E ele adorava relógios, então ele comprava muitos relógios. E ele confessou que uma vez ele tinha furtado um relógio. Então pensem, né? Até eu tenho que investigar essa história para saber se ela é realmente verdadeira, né? Mas eu ouvi isso num grupo, assim, bastante sério. E ele teria, então, em algum momento da vida dele, furtado um relógio. E a gente tá falando, né, de uma pessoa como o Dalai Lama. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós, sem exceção, nós temos as nossas vulnerabilidades. Nós temos as nossas vulnerabilidades, elas fazem parte e elas não apagam a nossa luz. Elas não minimizam a nossa luz. E aí que é o problema, porque a gente julga os outros também, muitas vezes, com essa rigidez, com esse nível de perfeccionismo, né? Nós queremos que o outro também seja perfeito. E a qualquer sinal de uma ranhurinha, de algo assim que não tá legal, como a gente imagina que deveria ser, todo aquele brilho, toda aquela luz, né, cai por terra, como se não tivesse valor. E aí nós caímos de novo nesse aspecto da vulnerabilidade, que nos coloca à mercê de situações. Às vezes nós vamos passar por situações que vão expor coisas da gente, e essas questões que serão expostas serão também foco do nosso trabalho pessoal, individual, de crescimento, né? De lapidação, mas sempre lembrando que não existe a perfeição, que a gente não vai atingir essa perfeição. Nenhum de nós. E quando nós pensamos assim, nenhum de nós vai, fica mais fácil também pensar, eu não vou. E aí o nosso grau de cobrança, ele vai lá para baixo, né? O nosso nível de cobrança, ele cai. Porque assim, a gente não precisa se cobrar. A gente tem que se dar suporte, apoio, condições, né? De que a nossa luz, de que o nosso brilho, de que a nossa contribuição positiva para a vida venha à tona. E não é nessa cobrança que nós vamos ter isso. Nessa cobrança a gente vai acessar o quê? Vergonha, né? Nós vamos acessar baixo autoacolhimento, e nós vamos estar esquecendo que faz parte de quem nós estamos aqui ser vulnerável. Vou dar uma lida aqui. Somos a nossa versão mais verdadeira quando abraçamos as nossas vulnerabilidades. Exatamente. E aí eu tava assistindo alguma coisa essa semana, exatamente o que colocou ali o Grebler. Alguém falando assim, gente, tem coisa mais chata que sentar junto com alguém perfeito? Alguém que a gente imagina que seja perfeito, né? Alguém que não faz tudo certo sempre, não faz nada errado nunca, não pisa na bola nunca, não é vulnerável, não se desequilibra, não nada.
Isso não existe, né? A gente fantasia, a gente pode estar do lado de alguém que seja tão avesso à própria vulnerabilidade que em nenhum momento vai deixar isso transparecer. E quando a pessoa não deixa isso transparecer, ela foge do humano. Ela foge do contato, ela foge da conexão, porque não é real, né? Não é real. Deixa eu dar uma... Então, como é que a gente enfrenta o medo no momento em que a gente se sente vulnerável? Eu acho que quando a gente olha para isso aqui tudo, a gente pode olhar e pensar assim, bom, esse é o meu lado vulnerável. A gente pode fazer essa reflexão assim de aceitação mesmo, sabe? Esse é meu lado vulnerável, essa é a minha vulnerabilidade e tá tudo certo. Hoje ela está aqui presente. Como é que eu lido com ela? Então, assim, acho que o primeiro passo para enfrentar esse medo é nós não negarmos que ela está ali. É nós olharmos para ela e aceitarmos que ela está ali. A Loi colocou assim, a questão da culpa, né? Sabe, Loi, que nesse livro da Brené, que ela fala sobre a coragem de ser imperfeito, que eu indico para todo mundo, o livro é muito, muito bom, fantástico. E é um livro, assim, muito, muito legal de ler, ela traz muitos casos reais, situações que ela registrou, né? Então, nos aproxima muito do assunto, nos coloca o assunto muito no nosso dia a dia. E ela fala sobre a culpa. Eu gostei que a Loi perguntou ali a questão da culpa. E ela dá uma versão nova para a culpa, que eu acho bem interessante. Ela fala assim, a culpa é muito mais proveitosa do que a vergonha. Porque a vergonha, ela aniquila a gente, ela nos imobiliza. E a culpa não. A culpa muitas vezes nos coloca assim, bom, eu me sinto responsável por algo. E aí eu posso fazer um movimento para transformar isso. Né? Já a vergonha não, a vergonha me esconde embaixo de um tapete, atrás de uma porta. A vergonha, ela elimina quem eu sou, ela me diminui completamente. E aí quando a gente olha também para a nossa relação com os nossos filhos, é muito bacana que a gente também perceba isso. O quanto que a vergonha é nociva. O quanto a vergonha, ela não agrega nada, ela nos destrói. E já a culpa, se for comparar, né? Não que seja bom, mas assim, ela tem um viés um pouco mais positivo, porque a culpa, ela nos coloca numa posição de responsável. E quando nós nos colocamos na posição de responsável, nós podemos transformar. E já na posição da vergonha, nós nos sentimos sem muita opção, né? Não sei como é que vocês percebem isso. Deixa eu ver aqui o que a Rose botou. Meu maior lado vulnerável é a da incerteza, o medo de tomar uma decisão errada. Olha, isso aí, e tem uma coisa que eu acho muito legal para lidar com isso que a Rose colocou, que é assim, não existem escolhas erradas. Se nós partirmos do princípio que nós estamos aqui para experienciar, o que existem são experiências e cada experiência vai trazer um ensinamento. E às vezes, aquele ensinamento que vem diante daquela escolha supostamente errada é justamente o ensinamento que eu mais preciso. Então aquela escolha errada passa a não ser tão errada assim, porque ela me leva a um novo lugar, a um novo aprendizado, né? A Lu coloca, deixa eu ver. A Débora, acho que a culpa nos faz refletir. Exatamente, a culpa, ela tem essa capacidade de nos colocar num ponto de reflexão, de atitude nossa, né? De responsabilidade nossa. Enquanto que a vergonha não, a vergonha, ela é aniquiladora. A Lu colocou assim, eu sempre me sinto culpada, né? Me sinto fraca por não conseguir enfrentar meus medos em relação à terapia. Então, Lu, quando você fala aqui do medo em relação à terapia, eu acho que esse tema de vulnerabilidade é extremamente relevante, porque na terapia, em um momento terapêutico, nós nos expomos. E quando nós nos expomos, nós entramos em contato com a nossa vulnerabilidade. Não é que a gente se torna vulnerável, presta atenção nisso, gente. A gente entra em contato com a nossa vulnerabilidade, porque nós somos vulneráveis. Nós temos muitos pontos vulneráveis. Então, quando você pensa assim, tá tudo certo, porque a vulnerabilidade que eu tenho, todo mundo tem em algum lugar, vai aliviando esse receio, esse medo. E aí você vai se tornando cada vez mais capaz de se autoacolher, de não se julgar, de dizer, é normal isso que eu vivo, ser vulnerável é normal. E aí você pode começar a olhar para isso e a partir desse olhar você vai tornando mais fácil acessar seus pontos positivos, a sua
que não é que a vulnerabilidade não seja positiva, mas tipo, você é capaz de acessar os seus talentos, suas capacidades, suas habilidades, porque a vulnerabilidade começa a baixar e com essa baixa, esse entendimento mais leve da vulnerabilidade, essa aceitação, você se permite vir pro mundo. E quando você vem pro mundo, você vive o seu melhor. E quando você vive o seu melhor, você acessa força, vitalidade, energia, propósito, sentido. E quando você acessa tudo isso, você consegue olhar para a vulnerabilidade, tomar ela no colo e dizer tá tudo bem. Dá para entender esse circuito que a gente faz? Deixa eu dar uma olhada aqui que alguém escreveu alguma coisa. A Lu tinha colocado: nós temos mais medo de descobrirmos quem somos. E isso que a Aloy colocou é bem legal. Porque enquanto a gente tem medo de descobrir a nossa vulnerabilidade, nós também estamos com medo de descobrir a nossa potencialidade. Porque uma coisa fica conectada com a outra. Então, quanto mais, como eu falei antes, quanto mais nós acessamos a nossa vulnerabilidade, a aceitação da nossa vulnerabilidade, mais nós permitimos que aquilo que vem lá da nossa alma, a nossa essência, a nossa força, a nossa luz, os nossos talentos se expressem. Porque a gente não sente que eles são anulados pela nossa vulnerabilidade. A gente sente que a vulnerabilidade faz parte. Ela não anula nada. Vamos ver o que a Nutrimônica colocou aqui. Adorei, Renata, vou usar essa forma de ver a culpa no comportamento alimentar. Claro, pode ser também visto assim. A culpa ela pode ser vista como, peraí, eu vou me autorresponsabilizar. Eu posso me autorresponsabilizar. Então a gente pode transitar na culpa tendo esse olhar mais de autorresponsabilidade, né? Vindo para esse lado, e aí equilibrando a culpa e conectando ela com essa autorresponsabilidade. Já a vergonha, ela é paralisante. A vergonha, ela nos coloca totalmente para baixo, né? Oi, Cristiana. Oi, Graça. Então, assim, é muito importante que a gente entenda, primeiramente, assim, o primeiro passo em relação à vulnerabilidade é que ela existe e que nós não temos como fazer de conta que ela não existe. Quer dizer, a gente faz de conta que ela não existe, mas nós não temos como eliminar ela da nossa vida, a vulnerabilidade. Quando essa pesquisadora Brené Brown saiu a campo para pesquisar sobre... A pesquisa dela era toda em função de pessoas que tinham dado certo na vida, pessoas bem-sucedidas, pessoas fortes, pessoas, né? E ela se deparou que essas pessoas, foi um dado assim bem surpreendente para ela, que essas pessoas, elas lidavam com a sua vulnerabilidade, elas aceitavam a sua vulnerabilidade. E isso deixou ela assim muito mexida quando ela foi para essa pesquisa e encontrou esses dados, né? Esses fatos. E isso aí transformou a forma como ela olhava para a vulnerabilidade dela mesma. Então, é um exercício diário, né? É um exercício contínuo que a gente comece a perceber, então, primeiramente, aonde estão os nossos pontos de maior medo em relação à vulnerabilidade. Que nem a Lu colocou ali, né? A questão da terapia, por exemplo, que paralisa ela. Claro que tem tudo a ver, Lu. Você falou algo assim que tem tudo a ver com a vulnerabilidade, porque ali na terapia você se permite entrar em contato com esses medos, com as suas fragilidades, com as coisas que te apavoram, com as suas angústias, né? Com aquilo, com as suas questões consideradas fraquezas. E aí você sente, você entra em contato com a vulnerabilidade, só que assim, essa vulnerabilidade já existe. Ela não tá ali naquela hora surgindo. Ela está ali. É que naquele momento você tá olhando para ela. E quanto mais você olhar para ela e aceitar que ela faz parte, mais fácil fica lidar com ela. Sabe que esses tempos atrás, deixa eu ver aqui o que a Nutri botou de novo, a Nutrimônica. Somos seres vulneráveis e através da responsabilidade podemos mudar, aceitando e transformando a nossa realidade. Exatamente, assim, aqui entra uma coisa que você colocou, né, que nós somos seres vulneráveis, então, assim, isso é um fato, qualquer um de nós é vulnerável, tem as suas vulnerabilidades, né,
E em relação à responsabilidade, eu acho que eu colocaria aqui, Mônica, uma coisa bem interessante. Quando você se coloca responsável para acolher as suas vulnerabilidades e não esconder. Ou também não querer que o outro faça isso por você. Quando você diz assim, ok, é minha vulnerabilidade, faz parte de quem eu sou e eu acolho. Isso já é assim um salto quântico, né? Esses tempos atrás estava enfrentando uma situação assim que mexeu muito comigo emocionalmente, né? E eu estava lá onde eu atendo, né? No meu espaço onde eu atendo. E os meus filhos estavam fazendo uma aula de arte-terapia. A minha mãe estava lá com eles nessa aula de arte-terapia. E eu estava na minha sala, né, conversando no telefone e entrando em contato com essa situação, né, que me tocou bastante. Uma situação pessoal, assim. E eu me emocionei e comecei a chorar, né? E tava chorando. Era um momento, assim, desafiador, assim, pra mim, de colocar algumas coisas no lugar, de olhar pros meus sentimentos, de entender o que tava acontecendo. E se tem uma coisa que eu nunca me privei, foi de permitir que o sentimento venha, né? E muitas vezes a gente tem vontade de chorar. E a gente precisa permitir que esse choro também venha. E aí os meus filhos entraram na sala, né, e me viram chorando, né, e ficaram assim meio assustados que eu tava chorando. E aí a minha mãe ia levá-los para a escola, né, levou eles para a escola, voltou e me disse: "Ai, meu Deus, foi chorar na frente das crianças e agora?" Eu disse: "Agora o quê?" E agora o quê? Não tem nada mais natural que isso, a gente se sentir triste com alguma situação e se permitir chorar. E aí minha mãe disse, o mais velho, né, meu filho que tem 8 agora, tinha 7 na época, disse assim, eu não sabia que o adulto chorava. E ele já tinha me visto, chorava tanto, ele já tinha me visto chorar bastante, né, por situações desafiadoras que a gente viveu na nossa família, enfim. E eu disse, mas que bom que ele viu eu chorando. Que bom que ele viu um adulto chorando bastante, porque assim ele não vai se tolher, ele não vai ter vergonha de chorar. Ele vai saber que chorar faz parte, que às vezes a gente tem sim vontade de chorar. Então, quando eu fiz essa reflexão e trouxe isso também para minha mãe, para meus filhos, e trago isso muitas vezes, né? Como eu comentei outro dia, acho que foi aqui na live também, eu disse assim, às vezes eu tô cansada e eu não consigo acessar o nível de equilíbrio que eu tenho tentado manter normalmente, que eu tenho conseguido manter normalmente. Porque foi uma coisa gradual, né? Que foi crescendo, que foi se tornando mais consciente, foi ficando mais simples de acessar. Mas tem momentos, como aconteceu acho semana passada, que eu tava bastante cansada e teve um dia que eu não tava com muita paciência, né? E eles estranham, e aí eles disseram, o que aconteceu? Eu falei, hoje eu tô cansada. Hoje eu tô mais cansada do que normal e hoje tá mais difícil acessar tal coisa. E tá tudo bem. E aí esses dias eu comentei com o meu filho na hora de dormir e ele disse, mãe, tá tudo bem. Então a gente vai ensinando e vai aprendendo que sim, tá tudo bem, né? Deixa eu olhar aqui as mensagens. Arte terapia, né? Arte terapia é muito legal. Para as crianças também é fantástico. Mônica, agora que eu vi que é tu! Eu não tinha visto que era tu. Agora que eu olhei a fotinho bem pequenininha aqui. Ai, que legal. Que coisa boa te ver aqui. Beijo bem grande. Não, eu vou para Porto Alegre e tenho que te visitar também, que eu não tenho ido muito com o tempo. Ai, que bacana. Muito legal te ver aqui. Muito obrigada, gratidão por estar participando junto. Eu te acompanho também de vez em quando aqui no Instagram, aparece alguma coisa. Ai, bem feliz de ver. Agora que eu vi que era tu, me perdoa, que eu li ali, falei contigo e não vi, né? Não vi que era tu. Mas então, obrigada. Ai, saudades também, bastante saudades, vamos combinar. O Antônio já tá enorme. A Júlia, tu viu bem pequenininha, né? Nem deu pra ver muito. Mas, voltando, né, gente? É muito importante que a gente consiga lidar com isso de uma forma bem mais natural. E eu acho que esse é o ponto, lidar de forma natural com a nossa vulnerabilidade. Porque a negação da vulnerabilidade é uma ilusão completa. Uma ilusão completa. E quando a gente sabe lidar bem com isso, quando a gente começa a lidar bem com isso, a gente ensina o mundo à nossa volta a lidar bem com isso também.
a gente consegue aceitar também que o outro também é vulnerável, que o outro também acessa as suas fragilidades, né? Ai, beijo enorme, bah, que legal, que legal. A Mônica, bah, que legal. Alguém quer trazer alguma questão sua, assim, pessoal, de vulnerabilidade, de receio? Lu, quer trazer mais alguma outra coisa, né? Que tu comentou ali sobre a... Vamos ver. O Grebler colocou, eu não aceito me sentir vulnerável. Olha, e isso, no mundo masculino, é muito forte, né? A gente não aceitar a vulnerabilidade no homem. É muito forte. Eu acabar de ler a tua mensagem aqui. Ou que percebam minha vulnerabilidade. E sinto que o maior prejudicado sou eu nisso. Com certeza. Será que é preciso aprender a lidar com isso ou aprender a não ser vulnerável? Aí que tá. Não tem como não ser vulnerável. Isso que eu tava falando ali. Porque é algo nosso. Todos nós somos vulneráveis. Eu vou trazer aquela frase que eu falei ali no início, antes, né? Que a vida é fio da navalha, né? Risco total, garantia zero. Só pensando nessa frase, a gente vê a nossa vulnerabilidade física, né? A nossa vulnerabilidade existencial como seres humanos. E partindo do princípio que ninguém é perfeito, quando a nossa fraqueza, né, que a gente chama de fraqueza, que na verdade faz parte, né? Nós não somos perfeitos, a gente tem pontos que estão mais desenvolvidos, pontos que estão menos desenvolvidos, nós temos características, né, que estão mais em equilíbrio, a gente tem características que estão menos em equilíbrio. Então, assim, nós somos vulneráveis primeiramente porque nós não somos perfeitos. E o perfeccionismo, ele nos deixa estagnados, porque a gente não consegue acessar as nossas qualidades. Então, assim, quando tu me fala, será que eu preciso aprender a lidar com isso, aprender a não ser vulnerável? Eu te digo, aprender a aceitar que você é sim vulnerável. Que vão ter coisas sim que vão fugir. Que vão ter coisas sim que você não vai saber. Que vão ter coisas sim que vão te afetar mais do que outras, né? E que tá tudo bem, porque assim, quanto mais você aceitar isso, não significa que você, vou virar um descuidado, uma pessoa que, né, faz as coisas errado, vive de qualquer jeito. Não, pelo contrário, quando você toma uma atitude assim de aceitar a vulnerabilidade, você consegue se autoacolher mais. E quando você se autoacolhe mais, você permite que os seus pontos fortes se sobressaiam. Mas se você tem muito medo de ser vulnerável, você não se expõe. Porque se você se expor, você vai mostrar aquilo que todo mundo é, vulnerável. E aí você vai deixar de se expor. E deixando de se expor, você vai deixar de utilizar essas ferramentas maravilhosas que você traz dentro de você pro mundo. Faz sentido pra ti, Grebler? Dá uma falada aí sobre isso, vê se faz sentido pra ti sobre isso. Quiser colocar aqui nas mensagens. Oi Raquel. Oi Fabiana. Né? Então, assim, não tem como tentar não ser vulnerável. Porque aí o que você vai fazer? Você vai se colocar numa fortaleza. E quando você se coloca numa fortaleza, você se coloca numa prisão nesse sentido. Porque você vai evitar se expor. Porque quando você se expõe, você mostra de você. Quando você mostra de você, você corre o risco de se mostrar vulnerável. Então você acaba se limitando. Fica tentando acessar um perfeccionismo, né? Fica tentando acessar uma zona segura de perfeccionismo que não existe. E isso te limita muito, te deixa uma pessoa muito rígida, que não vai se soltar. E o se soltar permite acessar alegria, né? Permite acessar prazeres, permite acessar desafios que vão te ajudar a se desenvolver, permite acessar as tuas capacidades, porque você vai se expor a novas situações. E quando a gente se expõe às novas situações, nós somos requisitados, né? Nosso conteúdo interno ali, nossos recursos são requisitados. E se a gente não se expõe, nossos recursos ficam ali dormindo, esperando uma oportunidade. Mas se nós temos medo de mostrar nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, nós não saímos a campo para viver, né? A Gabi entrou de novo. Ficou mais ou menos claro, Grebler, essa questão de como é importante que a gente, faz muito sentido. Acredito que isso vem até de criação familiar. Claro, com certeza, a gente vê assim, na criação familiar, às vezes uma tentativa de ensinar a criança através da vergonha.
Nossa, que vergonha. Então, assim, quando eu sou vulnerável, eu tenho que sentir vergonha de quem eu sou. Deixa eu acabar de ler o que você colocou ali. Pois acredito que isso vem até de criação familiar. Como você mesmo falou, o homem não pode se permitir ser vulnerável. É bem isso. Nem o homem, né? Nem a mulher, mas o homem mais ainda me dá essa impressão, né? Homem não pode chorar, homem não pode não sei o quê, a mulherzinha tá chorando, a mulherzinha se abalou, né? Então a gente também tem uma educação voltada para a vergonha, para que a gente tenha vergonha de ser vulnerável e não que a gente aceite que isso faz parte da nossa vida, que nós não somos perfeitos. Nós vamos sim acessar muita coisa que ainda vai precisar daquela plaquinha, né? Desculpe o transtorno, estamos em obras. Porque é verdade. Aqui, vamos ver o que a Lu colocou. Hoje o medo me paralisou e deixei de participar de uma roda de conversa que o tema seria: quem é você atrás das máscaras? Exatamente. Porque esse quem é você atrás das máscaras é o próprio ser vulnerável que nós somos muitas vezes, né? Mas assim, Lu, não se cobre também, né? Entenda que você está fazendo um movimento já, olha, você está expondo suas questões aqui e você está fazendo um movimento de olhar para isso, né? E só olhando para isso você já está dando um grande passo. Com certeza já é um grande passo quando você olha para isso. Então, assim, pensa, quando você se colocar diante de uma roda de conversa, mesmo que você pretenda não falar, e tá tudo bem não falar, porque também o seu não falar, essa sua vulnerabilidade em falar, ela é acolhida. Ainda mais numa roda de conversa terapêutica, né? Eu trabalho com grupos e isso é muito acolhido nos grupos, de dizer, olha, você fala quem estiver disposto a falar. Você também aceita que naquele momento talvez você não esteja pronta para falar. E tá tudo bem, você não vai se chicotear por isso. Você vai se experimentando. E quando você pensa assim, tá tudo bem eu não conseguir falar nesse momento, você se permite ir, fazer esse movimento. E quando você estiver na roda de conversa e, por exemplo, você optar por não falar, é legal também você trazer essa percepção diante do outro. Olhar para a vulnerabilidade do outro e acolher. Então você acolhe em você essa vulnerabilidade, que é não consigo me expor nesse momento, e acolhe, né, o outro ali. Então você vai dando substância, você vai dando nutrição para que você cada vez aceite melhor, né, a sua própria vulnerabilidade. Opa, apertei o negócio errado aqui. Vamos lá. Quando aprender a dar mais valor aos meus sentimentos e me autovalorizar, passei a impressão de egoísta, mas as pessoas têm que entender que eu estou apenas me valorizando e cuidando mais. Também isso sobre a autovalorização, né, é algo bem contraditório na nossa cultura, porque nós somos ensinados, né, que o auto-amor ele está muito perto, muito próximo do egoísmo, e isso não é verdade, porque até vou citar uma parte aqui da Bíblia, né, do Evangelho, enfim, do que quer que seja, que diz assim, né, do mandamento, né, amai ao próximo como a si mesmo. Então, amai ao próximo como a si mesmo me diz, eu só sou capaz de amar o próximo quando eu me amo. E nós, essa jornada terrena, nós estamos ainda aprendendo a amar. Porque a maioria de nós não consegue se amar. Quando a gente fala desse tema da vulnerabilidade, né, fica bem evidente isso, assim, quantos de nós se reprimem, né, quantos de nós se punem, se acusam, não se consideram merecedores de amor em função das vulnerabilidades, de serem vulneráveis muito, em função desse perfeccionismo, né? Então, a gente tem que começar a difundir isso, né? Já é quase 9. Ah, não é 9, né? As crianças aqui na volta. Ah, depois a mãe já olha. E um caiu aqui, ó. Vulnerável, né? Corpo vulnerável. Mas tá tudo bem. Depois a mãe vai olhar, já vai acabar que a mãe vai olhar. Então, pra gente poder se amar totalmente, também a gente precisa acolher essa parte nossa vulnerável. Então, assim, é inevitável que no caminho de uma vida mais plena, que pra gente chegar, pra nós acessarmos, né,
uma vida mais plena, uma relação mais íntegra com os outros, a nossa relação conosco tem que ser mais íntegra. E para que ela seja mais íntegra, nós temos que assumir que nós somos vulneráveis e imperfeitos. E aí, quando nós assumimos isso, nós não ficamos mais lutando ou dizendo, nossa, que vergonha de ti, né? Não. Nós começamos a olhar para nós com mais amor e acolhimento. E aí nós permitimos que o nosso brilho se sobressaia também mais, né? O medo, vamos ver, aqui a Loi colocou, né? Os medos seriam nossas sombras. Os medos, eles estão ligados às sombras, né? Porque do que nós temos medo? Das sombras. E aonde as sombras estão? Na vulnerabilidade, né? Naquela parte nossa que nós não aceitamos. Naquela parte nossa que não é perfeita. E essa parte nossa que não é perfeita, que não é como nós gostaríamos que ela fosse, é a nossa sombra. É a parte que precisa mais do que tudo de acolhimento. Muitos trabalhos de grupo que eu faço, a gente faz esse trabalho de acolhimento da sombra, que é parar de negar aquela parte nossa que está doída, machucada, ferida, imperfeita, e acolher ela, integrar ela. Então nós precisamos parar de ter medo, de fugir da nossa sombra, né? Que está totalmente conectada com a vulnerabilidade, e aceitar. Então, esses tempos atrás, acho até que eu já comentei, gente, perdoe se eu sou repetitiva em alguma coisa, mas tempos atrás meu filho estava falando alguma coisa e eu falei para ele a questão do ciúme, né? Eu disse para ele, todo mundo sente ciúme. E ele ficou assim, todo mundo sente? Eu falei, sim, filho, todo mundo sente ciúme. Ah, tu sente? Sim, eu sinto. E aí eu falei, a gente tem que aprender ao que fazer com esse ciúme. Porque aceitar que em algum momento nós vamos ter ciúme faz parte. O importante é o que eu faço com esse ciúme. O que eu faço com a minha dor, o que eu faço com a minha raiva, o que eu faço com a minha tristeza, né? O quanto eu vou me tornando cada vez mais capaz de acolher isso dentro de mim e dar um destino para isso, dar uma vazão para isso, né? Então, com certeza, Loi, quando você coloca ali das sombras, né? Tá muito vinculado com as sombras. Tá muito vinculado com as sombras essa questão do medo. E tá muito vinculado, e as sombras estão muito vinculadas com as vulnerabilidades. As tão temidas sombras, né? Que fazem parte de todos nós. Elas são o nosso polo ali. A gente tem luz, a gente tem sombra. Vamos ver aqui. Querida, que beleza te ver falando de um tema tão importante. Ai, a Ana, querida. Beijo, Ana. Ah, que legal te ver aqui. Que bom, obrigada. Beijo, saudades de ti, saudades enormes. Vamos descer aqui, ó. Exatamente, vergonha de ser vulnerável. Então, gente, como que a gente vai ter vergonha de ser vulnerável? Nós temos que assumir quem nós somos, e todos nós somos vulneráveis. É tipo assim, ó. Como é que eu vou trazer uma metáfora disso? Vergonha de algo que todos nós temos. Sei lá, tenho vergonha da minha bunda. Vou falar aqui, né? Vamos supor, alguém vem e diz, tem vergonha da bunda. Tá, mas todo mundo tem bunda. Uns têm a bunda de um jeito, outros têm a bunda de outro jeito. Todo mundo tem bunda. Então, é tipo isso, sabe? Que a gente pare de acreditar que isso é algo que só nós temos. Que ninguém mais tem essas vulnerabilidades, né? Vamos ver o que a Rose botou. Todos estão acostumados a me ver se colocando sempre em segundo plano. Ó, Rose, atenção nesse ponto aqui, né? Talvez você também estivesse acostumada. Por que todo mundo está acostumado a ver você se colocando em segundo plano, né? Talvez porque você tenha feito isso há muito tempo, né? Então, quando você assume isso pra você, você não precisa ter... eu vou usar a palavra raiva, mas eu sei que não é raiva, tá? Mas você não precisa ter raiva ou ter uma indignação em relação ao outro. Você diz assim, pra você mesma, que você ensinou o outro a ver você se colocando em segundo plano. E agora você vai começar a ensinar os outros a ver como você se relaciona consigo. E aí você vai gerar uma nova relação
com o outro e consigo mesma, que você já tá gerando, né? Com você mesma. Então, essa consequência, que é como o outro assiste isso, ela vai ser meio que automática. Isso vai começar a acontecer. As pessoas vão começar a também se acostumarem com você tendo uma relação diferente consigo mesma. E vão passar a respeitar mais, né? Você mesma. Você, né? Vamos ver. Mais ou menos fechou, Rose, essa ideia que você trouxe aqui das pessoas e tal? Tem uns mosquitinhos aqui por causa da luz que eu botei. Tem que estar abanando. Oh, oi, Lu. A gente falou hoje, né, no inbox. Oi, Lu. Vamos ver mais alguma questão aqui, né? O tempo passa rápido quando o assunto é construtivo. É verdade, já são quase 9 horas, gente. Medo do desconhecido. Tu fala, Loi, sobre as sombras que a gente estava falando ali antes? Sim, porque na verdade a gente trata as nossas questões que estão na sombra como desconhecidas, né? Nós fingimos que elas não dizem respeito a nós, que elas não fazem parte de nós, mas elas fazem. Cada vez mais nós precisamos acolher. Quanto mais a gente acolhe, mais o diálogo aumenta com essas partes, mais fácil vai ficando trazê-las para o equilíbrio. Isso é importante. Vamos ver aqui. Muito proveitoso e agradável. Karine, legal. Loi botou muito proveitoso e agradável. Karine, não conseguiu entrar no início. Tudo bem, virão próximas. Eu tô me dedicando aqui, gente, a fazer toda quarta-feira, tá? Vou tentar não falhar pra gente poder ter esses papos tão legais assim e trazer luz, né, pra essas questões tão importantes. Gente, falta... Deixa eu ver quanto é que falta. Me roubaram outro telefone aqui. Não sei quanto falta. Quanto tempo falta, gente? É da Júlia. Obrigada, Lu. Obrigada, nós, né? Falta 4 minutos. Nós, que a gente possa, assim, enxergar essa luz em todos nós. Assim como nós enxergamos a vulnerabilidade, né? Que a gente possa enxergar a vulnerabilidade em todos nós. Também para que a gente possa ter mais compaixão conosco e com o outro. Que a gente também possa enxergar a luz que a gente enxerga no outro. Olha um pé entrando aqui. Também na gente, né? Porque nós somos essa luz e essa sombra. Nós somos esse dual, né? Vamos continuar, então. Vamos até estourar aqui, né? Eu vou deixar a live salva assim, vou colocar ela aqui, depois que eu salvar, gente, ela fica no meu rolo da câmera, aí amanhã eu coloco ela no IGTV também, que aí no IGTV dá pra passar, né, pra ir num ponto específico. 3 minutos. Alguém quer mais colocar mais alguma coisa? Ai, obrigada, Loi, tão querida, obrigada, ó, Luz, você também. Que bom, Débora, que bom. Eu acho que eu fiz no total, gente, umas 4 lives. Acho que eu fiz umas 5 lives, talvez. Acho que umas 5 lives eu fiz. E é bem legal, quero falar pra vocês, gente, que eu sempre me esqueço de falar isso. Agora em março eu vou lançar um curso, tá? Vou fazer uma sequência de lives, 3 lives numa semana. Eu vou lançar um curso que é voltado pro autoconhecimento, que é voltado para que a gente consiga cada vez mais olhar para as nossas questões, encontrar essa relação mais plena conosco, encontrar mais paz no nosso dia a dia. Assim, é um curso que vai ser feito com lives, né? Não lives aqui, né? Vão ser aulas ao vivo. Vão ser várias aulas ao vivo e a gente vai trabalhar muito a questão de olhar para dentro, de acessar conteúdo. Quero ver, conforme for a quantidade de pessoas que entrar, se dá pra gente abrir para perguntas depois dos exercícios, né? É muito enriquecedor, né? E é um trabalho contínuo, gente. Trabalho de autoconhecimento é um trabalho contínuo e eu tenho muito prazer e alegria em realizar isso. Para mim é um propósito de vida. Eu era pequena, eu lembro que eu dizia assim, eu quero sair melhor respondendo aqueles questionários, né? Eu dizia assim, ó, eu quero sair melhor do que eu entrei nessa vida, né? Eu tinha essa ideia lá atrás. E eu acho assim, nós estamos aqui para poder desfrutar, além de nós nos trabalharmos, de nós evoluirmos, crescermos, também ter mais prazer, ter mais alegria, ter mais liberdade, mais leveza. E esse é o objetivo do curso. Vai ter no curso a questão de olhar para as sombras, vai ter no curso a questão de olhar para os nossos talentos, para as nossas capacidades. Então, gente, fiquem atentos, né? Na primeira semana de março vai ter ali 3 lives na sequência para falar sobre isso. E eu agradeço todo mundo, gente, falta 43 segundos, então aproveitando para olhar para cada um de vocês, aonde vocês estão, que a gente se conecte nesse momento e nós estamos conectados. Eu desejo uma maravilhosa noite
eu desejo que cada vez mais nós possamos estar em contato com a nossa essência e com o nosso lado humano, que nós possamos nos acolher, que nós possamos seguir com fé, gratidão e liberdade para experimentar essa vida do jeito que ela merece ser vivida. Um beijo bem grande em cada um, muito obrigado pela participação, linda noite, namastê. Ser divino que há em mim honra, agradece o ser divino que há em você. Um beijo, gente.